Existe um momento silencioso na vida em que algo muda. Não é um grito, não é uma explosão. É um estalo interno, um cansaço profundo de ser empurrado pelas expectativas dos outros, de viver reagindo, de entregar o próprio poder em troca de aceitação. Nesse momento, você percebe algo perturbador. Grande parte do seu sofrimento não veio do mundo. Veio da forma como você permitiu que o mundo te moldasse. Enquanto você busca a aprovação, você se torna previsível. Enquanto você teme perder pessoas, você se torna manipulável. Enquanto você foge de si mesmo, alguém sempre ocupará esse espaço e decidirá por você. O estoicismo nos ensina uma verdade dura, mas libertadora. Quem não governa a si mesmo será governado por qualquer um. Hoje, você não está aqui para ouvir palavras bonitas. Está aqui para encarar uma decisão que muda destinos. Ou você assume o controle da sua mente, ou continuará vivendo sob o controle invisível de tudo e todos. Agora faça algo simples, mas poderoso. Se você está cansado de viver preso às expectativas alheias, escreva nos comentários: "Eu assumo o controle da minha vida." Essa frase não é motivação. É um compromisso silencioso com disciplina, consciência e força interior. Um marco entre quem você foi e quem você está decidido a se tornar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos, cada ideia é uma âncora no meio da tempestade, e cada vídeo é um passo firme rumo à sua soberania interior. Respire fundo. O que vem agora não é conforto, é clareza, e clareza muda tudo. Parte 1. O início da soberania interior. Quando você começa a focar em si mesmo, algo desconfortável acontece primeiro. O barulho externo perde força. As opiniões alheias deixam de guiar seus passos. E no silêncio que sobra, você se encontra consigo mesmo, sem filtros, sem desculpas, sem plateia. É nesse ponto que muitos recuam, porque focar em si não é vaidade, é responsabilidade. Durante anos, talvez você tenha vivido tentando agradar, evitar conflitos, manter aparências, e sem perceber, foi terceirizando decisões, entregando sua paz em pequenas parcelas, permitindo que o medo de desagradar fosse maior do que o desejo de ser íntegro. O estoico entende algo que o homem comum evita. Não existe liberdade externa sem domínio interno. Enquanto suas emoções reagem a cada palavra, elogio ou rejeição, você é governado. Governado por expectativas, governado por carências, governado por impulsos que não escolheu. Focar em si mesmo é declarar guerra a essa escravidão invisível. É observar seus pensamentos como quem vigia uma fortaleza. É escolher responder em vez de reagir. É construir um centro tão sólido que o caos ao redor perde autoridade. Quando você para de explicar demais, de se justificar o tempo todo, de buscar validação constante, algo muda na dinâmica do mundo. As pessoas percebem. Nem todas gostam, mas todas sentem. Porque quem se governa em silêncio emana uma força que não pede permissão. Esse é o começo. Não da arrogância, mas da autonomia. Não do isolamento, mas da independência emocional. E uma vez que esse processo começa, voltar a ser controlado se torna impossível. Parte 2. O fim da manipulação invisível. A maior ilusão que você já acreditou é que o controle sempre vem pela força. Não vem. O verdadeiro controle se instala pela sutileza, pela repetição, pela convivência diária com pequenos desvios que parecem inofensivos. Ele nasce quando alguém observa atentamente suas reações, quando aprende o que te tira do eixo, o que te faz duvidar de si, o que desperta sua ansiedade silenciosa. E então, com precisão cirúrgica, começa a tocar exatamente nesses pontos.
O alerta estoico é claro e implacável. Você não sofre pelos fatos, mas pela forma como os interpreta. E quem aprende a influenciar suas interpretações passa a conduzir suas emoções. Enquanto você depende de reconhecimento, qualquer silêncio vira punição. Enquanto teme rejeição, qualquer afastamento vira ameaça. Enquanto busca aprovação, qualquer discordância vira um ataque pessoal. É assim que o controle se mantém, não pela dominação direta, mas pela antecipação das suas reações. Focar em si mesmo é desmontar esse mecanismo por dentro. É retirar do outro o manual de instruções sobre você. É fechar as portas emocionais que sempre ficaram abertas por carência, medo ou necessidade de pertencimento. É aceitar que nem todos vão entender sua mudança e não precisam. O estoico não endurece o coração, ele fortalece o critério. Quando você para de reagir automaticamente, cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço nasce a liberdade. Provocações perdem o impacto. Jogos emocionais ficam evidentes. Tentativas de culpa retornam ao remetente. Quem antes te controlava começa a perder o chão, porque o poder deles não estava na autoridade. Estava no acesso. Agora, você não se apressa em explicar. Não se sente obrigado a convencer. Não sacrifica seus valores para preservar relações frágeis. Você age a partir de princípios, não de impulsos. E princípios sólidos são territórios invioláveis. É nesse ponto que o controle externo começa a desaparecer. Sem confronto, sem drama, sem anúncios. Apenas porque você não oferece mais a chave da sua mente. E quando ninguém mais tem essa chave, o domínio sobre a sua vida deixa de ser possível. Parte 3. Quando o foco em si vira ameaça. Há um momento inevitável nesse processo. Quando você começa a focar em si mesmo, algumas pessoas mudam com você. Não porque você se tornou pior, mas porque você se tornou menos controlável. Sua nova postura cria atrito. Seu silêncio incomoda. Sua ausência de reação desarma jogos antigos. Antes, você explicava demais. Agora você observa. Antes você cedia para evitar conflitos. Agora você sustenta limites sem elevar a voz. E isso é perturbador para quem se beneficiava da sua previsibilidade. Sêneca escreveu que nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Quando você não tinha direção interna, qualquer opinião te empurrava. Agora, com um eixo firme, o mundo percebe que perdeu influência. Focar em si não é egoísmo, é alinhamento. Você passa a escolher com mais critério onde coloca a energia, para de correr atrás de validação, para de se explicar para quem já decidiu não entender, para de negociar sua paz em troca de migalhas emocionais. E então acontece algo revelador. Alguns se afastam, outros tentam provocar, alguns tentam te culpar pela mudança, mas isso não é perda, é filtragem. Quem só se aproximava da sua fragilidade não suporta sua estabilidade. Quem se alimentava da sua dúvida teme sua clareza. E quem te controlava pelo medo se sente exposto quando você deixa de temer. O estoico entende que nem toda conexão deve ser preservada. Algumas relações existem apenas enquanto você se mantém pequeno. Agora, você não precisa provar nada. Não precisa vencer discussões, não precisa ser entendido por todos. Você precisa apenas ser coerente consigo mesmo. E essa coerência cria uma autoridade silenciosa, uma presença que não implora, uma postura que não se dobra. Quando você foca em si mesmo de verdade, o mundo não te controla mais. Ele apenas reage à sua firmeza. Se essa mensagem está ecoando dentro de você, não ignore. Curta este vídeo para fortalecer essa decisão. Comente o que essa mudança representa na sua vida. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico e compartilhe com alguém que precisa recuperar o próprio eixo. Aqui, não ensinamos a vencer os outros. Ensinamos a não ser governado por eles. Respire fundo.
O que vem a seguir aprofunda ainda mais essa ruptura interna, e depois dela, nada volta a ser como antes. Parte 4. O silêncio, que desarma o mundo. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é presença concentrada. É quando você para de reagir impulsivamente e começa a escolher, com precisão, o que merece sua energia. No início, isso é confundido com frieza, com indiferença, com distanciamento, mas, na verdade, é maturidade emocional. Quando você foca em si mesmo, aprende algo raro. Nem toda provocação exige resposta, nem toda crítica merece defesa, nem toda opinião precisa ser absorvida. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a tranquilidade nasce quando você deixa de permitir que o que está fora governe o que está dentro. Esse ensinamento não é passividade, é soberania. Antes, cada palavra alheia encontrava um eco dentro de você. Cada julgamento te desorganizava, cada rejeição parecia uma sentença. Agora não. Agora existe um filtro, uma distância consciente entre o estímulo e sua reação. E nessa distância, você recupera o controle. O silêncio estoico não é fuga. É observação estratégica. Você começa a perceber padrões. Nota quem só aparece quando precisa. Entende quem se aproxima apenas quando você está vulnerável. Reconhece quem se alimenta da sua explicação excessiva. E ao perceber, você não confronta. Você simplesmente muda de posição, para de se expor desnecessariamente, para de oferecer acesso emocional irrestrito, para de justificar escolhas que já estão alinhadas com seus valores. Esse silêncio cria desconforto em quem dependia das suas reações. Porque sem reação não há jogo, sem jogo não há controle. O mundo tenta te puxar de volta para o caos conhecido, mas agora você sabe. Paz não é algo que se pede, é algo que se sustenta. Focar em si mesmo é aprender a ser calmo em um ambiente que vive da sua agitação. É manter clareza onde antes havia ruído. É escolher firmeza onde antes havia medo. E quando você domina esse silêncio interno, algo se torna inevitável. As pessoas deixam de te controlar não porque você lutou, mas porque você deixou de oferecer resistência emocional. O verdadeiro poder nunca grita. Ele observa, decide e segue em frente intacto. E é a partir desse ponto que sua transformação se aprofunda ainda mais. Parte 5. Disciplina. O território, onde ninguém entra. Depois do silêncio, vem algo ainda mais decisivo. A disciplina interna. Não aquela disciplina exibida, anunciada, performática, mas a disciplina invisível, construída quando ninguém está olhando. É nesse território que o controle externo morre de vez. Enquanto você age apenas quando está motivado, você ainda é vulnerável, porque motivação oscila, mas disciplina permanece. Focar em si mesmo é estabelecer regras internas que não dependem do humor, do aplauso ou da pressão externa. É acordar e cumprir o que foi prometido a si, mesmo quando ninguém cobraria. É manter padrões mesmo quando seria mais fácil ceder. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Você começa a agir a partir de princípios. Antes, o mundo determinava seu ritmo. Agora, você define o compasso. Antes, distrações te sequestravam. Agora, você escolhe onde colocar atenção. Disciplina é dizer não com serenidade, é recusar o excesso, é cortar o supérfluo, é proteger o que constrói, mesmo que isso desagrade, e isso muda tudo. Porque quem não controla seus hábitos, não controla o próprio destino. E quem não controla o próprio destino, sempre estará à mercê de alguém mais organizado, mais focado, mais consistente. Quando você cria rotinas sólidas, o caos perde espaço. Quando fortalece o corpo, a mente se estabiliza. Quando treina a mente, as emoções obedecem. Você deixa de ser reativo.
Deixa de ser disperso, deixa de ser acessível a qualquer influência. A disciplina cria fronteiras invisíveis, e fronteiras claras impedem invasões silenciosas. O mundo percebe que você não está disponível o tempo todo, que sua energia é seletiva, que sua atenção não está à venda, e isso gera respeito, mesmo sem palavras, mesmo sem explicações. Focar em si mesmo nesse nível é assumir que sua vida não é um experimento aberto à opinião pública. É um projeto sério, exigente e profundamente pessoal. A partir daqui, o controle externo não apenas enfraquece, ele se torna irrelevante. Porque quem governa seus hábitos, governa o próprio caminho, e o que vem depois disso é ainda mais profundo. Parte 6. O dia em que você para de pedir permissão. Existe um ponto decisivo nessa jornada em que algo interno se rompe. Não é rebeldia, é maturidade. Você percebe que passou tempo demais pedindo permissão para viver a própria vida. Permissão para mudar. Permissão para dizer não. Permissão para seguir um caminho que poucos entendem. Quando você foca em si mesmo de verdade, essa necessidade desaparece. Você entende que não deve explicações a quem não carrega o peso das suas escolhas, que não precisa justificar limites saudáveis, que não é obrigado a permanecer em ambientes que drenam sua energia só para manter aparências. Antes, você se adaptava para caber. Agora, você escolhe onde permanece. Esse é um dos maiores sinais de soberania interior. Você para de negociar seus valores para evitar desconfortos temporários. A maioria das pessoas vive aprisionada pelo medo do julgamento, mas o estoico sabe. O julgamento dos outros não paga o preço das suas concessões. Quando você assume responsabilidade total por si, algo muda na sua postura. Você fala menos, observa mais. Age com precisão, não porque se tornou indiferente ao mundo, mas porque deixou de ser refém dele. Você começa a sentir uma liberdade incomum, uma calma firme, uma clareza que não depende de aplausos, e então percebe uma verdade silenciosa. Quem precisa de permissão ainda não é livre. Quem se governa simplesmente age. Nesse ponto, o controle externo já não encontra espaço. Não há brechas emocionais, não há culpa manipulável, não há medo explorável. Existe apenas você, seus princípios e suas decisões. E quando essa estrutura interna se consolida, não importa quem tente te influenciar. Sem acesso à sua mente, ninguém controla seus passos. Se você sente que essa mensagem está te despertando, fortaleça esse compromisso. Curta o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se no Sentinela Estoico. Cada interação reforça essa decisão silenciosa de não viver mais no piloto automático. Respire. A partir daqui, entramos na parte mais profunda dessa transformação. Parte 7. A solitude que forja o homem livre. Quando você para de pedir permissão, algo inevitável acontece. A solitude aumenta. Não porque você rejeitou o mundo, mas porque o mundo não acompanha quem desperta. A maioria teme ficar só. Por isso se adapta. Por isso cede. Por isso aceita menos do que merece. Mas o estoico compreende uma verdade desconfortável. A solitude não é castigo. É forja. Quando você foca em si mesmo, começa a apreciar a própria companhia. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna ferramenta. Você pensa com clareza, avalia com honestidade, corrige rotas sem interferência externa. É nesse espaço que você se fortalece. Você não está mais cercado de ruído emocional, não precisa corresponder a expectativas, não precisa sustentar versões antigas de si. A solitude permite algo raro, autenticidade sem plateia. Sem a pressão social, você percebe quem realmente é, o que quer construir, o que precisa ser abandonado. Muitos confundem isso com isolamento. Mas isolamento é fuga. Solitude
é escolha consciente. Quem não suporta ficar só consigo mesmo, sempre buscará alguém para se perder. E quem se perde em outros, cedo ou tarde, será controlado. A solitude cria independência emocional. E independência elimina chantagens silenciosas. Você já não teme afastamentos, não se dobra para manter vínculos frágeis, não aceita menos para não ficar sozinho. E, paradoxalmente, é nesse estado que conexões mais saudáveis surgem. Porque agora você não precisa, você escolhe. O homem que suporta a própria presença carrega uma força tranquila. Ele não corre atrás, não implora, não se diminui. Ele caminha inteiro. E quando você se torna inteiro, o mundo percebe. Não há como controlar alguém que não teme a própria solitude. Esse é um dos últimos portões da liberdade interior, e ainda há mais a atravessar. Parte 8. O desapego, que quebra correntes. Depois da solitude, nasce o desapego, não o abandono frio, mas a libertação consciente. Você começa a entender que apego excessivo é uma forma sutil de prisão. Apego a pessoas que já não caminham com você. Apego a papéis que já não representam quem você é. Apego a versões antigas de si mesmo. Enquanto você se agarra, você se submete. E toda submissão emocional cria brechas para controle. Focar em si mesmo é aprender a soltar sem ódio, sem ressentimento, sem necessidade de vencer. É aceitar que nem tudo que fez sentido no passado merece continuar no presente. Você para de tentar salvar relações à custa da própria integridade. Para de carregar culpas que não são suas. Para de reviver ciclos que só drenam energia. O desapego estoico não empobrece, ele simplifica. Quando você não precisa mais que alguém fique, você se torna livre. Quando não depende de aprovação, você se torna firme. Quando aceita perdas sem se destruir, você se torna incontrolável. O mundo tenta te prender pelo medo da perda. Mas quem já aceitou perder não pode ser ameaçado. Você passa a caminhar leve, sem correntes emocionais, sem dívidas afetivas. Isso não te torna insensível, te torna lúcido. Você sente, mas não se perde. Ama, mas não se anula. Se importa, mas não se escraviza. E nesse estado, o controle externo não encontra onde se fixar, porque não há mais ganchos emocionais, não há mais dependência. A liberdade começa quando você entende. Nada externo é mais valioso do que sua paz interna. E quem protege essa paz com desapego consciente, jamais volta a ser controlado. Parte 9. Quando nada mais pode ser usado contra você. Existe um ponto avançado nessa jornada em que algo essencial se consolida. Você deixa de ser vulnerável às ameaças invisíveis, não porque se tornou invencível, mas porque parou de depender. A maior arma de controle sempre foi a mesma. O medo de perder algo que você acredita precisar para existir. Medo de perder pessoas, medo de perder status, medo de perder conforto. Medo de perder a imagem que os outros têm de você. Enquanto esse medo governa, você negocia princípios, aceita menos, se cala quando deveria ser firme, age contra si para preservar o externo. Mas quando você foca em si mesmo por tempo suficiente, algo muda na raiz. Você entende que pode perder e ainda permanecer inteiro. Essa compreensão não vem da teoria. Vem da vivência, da disciplina sustentada, do silêncio mantido, do desapego praticado dia após dia. Você passa a enxergar as tentativas de controle com clareza quase clínica, a culpa disfarçada de preocupação, a crítica travestida de conselho, o afastamento usado como punição. Antes isso te abalava, agora apenas revela intenções. Porque quando nada mais pode ser tirado de você, sem destruir quem você é, o poder do outro desaparece. Você já não reage por medo, não cede por ansiedade, não se explica por insegurança.
Existe uma calma profunda em quem não precisa vencer, convencer ou agradar. O mundo perde alavancas, as pessoas perdem ferramentas, as pressões perdem efeito. Você se torna difícil de manipular porque não oferece mais pontos de apoio emocionais. Não há chantagem que funcione em quem aceita a perda. Não há ameaça que intimide quem já se construiu por dentro. Esse é um nível raro de liberdade. Silencioso, discreto, mas absoluto. Você não anuncia essa força. Você vive a partir dela. E quando chega aqui, uma verdade se torna clara. O controle nunca foi tirado de você. Foi entregue. Agora ele simplesmente não é mais oferecido. E o que vem depois disso é a consolidação final de quem governa a própria vida. Parte 10. A autoridade que não pode ser contestada. Chega um momento em que sua presença muda antes mesmo das palavras. Não é postura ensaiada. Não é tentativa de impor respeito. É coerência acumulada. Você se torna alguém que faz o que diz, que sustenta decisões mesmo quando ninguém concorda, que não muda de direção a cada vento emocional. Essa é a verdadeira autoridade. Não a que exige obediência, mas a que nasce da integridade. Antes, você precisava se explicar. Agora, suas ações falam por você. Antes, você buscava validação. Agora, você age alinhado e deixa que o mundo se ajuste. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o melhor modo de se vingar de quem tenta te diminuir é não se tornar como eles. Você não reage com ego. Não disputa poder. Não entra em jogos de comparação. Você simplesmente mantém o rumo. Essa constância confunde quem vive de controle, porque controle exige instabilidade no outro, exige dúvida, exige medo. Mas você já atravessou essas camadas. Agora críticas não te definem, elogios não te inflamam, expectativas externas não te desviam. Você age com uma calma que não pede licença, com uma firmeza que não precisa ser anunciada. As pessoas percebem que pressionar não funciona, que manipular não encontra brecha, que forçar proximidade não gera acesso, não porque você se fechou, mas porque se estruturou. Você se torna previsível apenas em uma coisa, na fidelidade aos seus valores. E isso cria um tipo raro de respeito, mesmo em quem não concorda com você, mesmo em quem gostaria de te controlar. Eles sentem. Aqui não se entra sem permissão. A autoridade que você construiu não vem de títulos, cargos ou aprovação social. Vem do fato de que você não se trai mais. E quem não se trai não pode ser governado por ninguém. Estamos nos aproximando do fim. E o que resta agora é compreender como sustentar essa soberania para sempre. Parte 11. A vigilância interior, que mantém a liberdade. Há uma verdade que poucos aceitam. Liberdade não é um estado permanente. É uma prática diária. Depois de conquistar soberania interior, surge um novo desafio. Mais sutil, mais perigoso, a complacência. Não é o mundo que tenta te controlar novamente, é o relaxamento interno, é a distração, é a falsa sensação de que agora está tudo resolvido. O estoico permanece atento. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você distingue claramente o que depende de você e o que não depende. Mas ele também alertava, implicitamente, que essa distinção precisa ser renovada todos os dias, porque o ego volta, o desejo por aprovação retorna, a tentação de agradar reaparece, disfarçada de conveniência. A vigilância interior é o que impede essa regressão. Você observa seus pensamentos como um sentinela observa os muros da cidade, não para lutar contra tudo, mas para impedir invasões silenciosas. Você se pergunta com honestidade brutal: estou agindo por convicção ou por medo? Estou escolhendo isso ou apenas evitando desconforto? Estou sendo fiel aos meus valores ou negociando minha paz? Essas perguntas mantêm você desperto.
A maioria das pessoas perde a liberdade, não por grandes erros, mas por pequenas concessões repetidas. Um limite ignorado aqui, um silêncio covarde ali, uma adaptação desnecessária acolá. O homem livre percebe esses sinais cedo. Ele corrige a rota sem drama, sem culpa excessiva, sem auto-engano. A vigilância não torna a vida pesada, ela a torna clara. Você passa a viver com intenção, a escolher com consciência, a se retirar do que ameaça sua estrutura interna. E assim, o controle externo não retorna, porque não encontra terreno fértil. A verdadeira soberania não é conquistar o domínio uma vez, é protegê-lo todos os dias, com lucidez, com humildade, com presença. E agora resta apenas o fechamento final dessa jornada. Parte 12. O homem que pertence a si mesmo. Depois de atravessar silêncio, disciplina, desapego e vigilância interior, resta uma constatação definitiva. Você não se tornou alguém acima dos outros, você se tornou alguém inteiro. Focar em si mesmo não foi um ato de fuga do mundo, mas um retorno ao centro que você havia abandonado. Antes, você vivia reagindo a opiniões, reagindo a expectativas, reagindo ao medo de perder. Agora, você escolhe. Escolhe quando falar e quando permanecer em silêncio. Escolhe o que aceitar e o que recusar sem culpa. Escolhe seus princípios, mesmo quando isso custa conforto, aplauso ou companhia. Essa é a verdadeira virada. Você não precisa mais controlar pessoas, situações ou resultados, porque entende algo que poucos compreendem. Quem tenta controlar o externo revela que ainda não domina o interno. Você não vive para agradar, não vive para provar valor, não vive para sustentar personagens. Vive para ser coerente com aquilo que decidiu ser. E essa coerência cria uma identidade que não oscila com o humor do mundo. Uma identidade que não negocia sua paz. Uma identidade que não se curva a pressões silenciosas. O mundo continua tentando, sempre tentará, com elogios que seduzem, com críticas que provocam, com medos que paralisam, com promessas que desviam. Mas agora você reconhece os jogos, e quem enxerga o jogo deixa de ser peça. Você não se tornou invulnerável. Tornou-se consciente, e consciência é o fim de todo controle externo. Esse é o homem que não pode mais ser governado, não porque impõe força, mas porque não entrega a própria mente. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou, mesmo que ainda não saiba explicar, mesmo que ainda doa, mesmo que o mundo ao redor continue o mesmo. A transformação verdadeira é silenciosa. Ela não pede aplausos. Ela não anuncia chegada. Ela apenas se instala. A partir de agora, cada escolha será um teste. Cada concessão, um alerta. Cada silêncio, uma afirmação de força. Você não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser vigilante, firme, presente. Lembre-se, o mundo não controla quem governa a si mesmo, as pessoas não manipulam quem não depende, e nenhuma força externa domina quem encontrou o próprio eixo. Caminhe com calma, proteja sua mente, honre seus valores, porque a maior revolução que um homem pode fazer é deixar de ser governado por tudo que está fora. Até o próximo vídeo.